Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso Pode Be. Hoje vamos falar sobre um dos projetos educacionais mais transformadores do Espírito Santo, o MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. Uma instituição que mudou a vida de milhares de jovens do campo e que segue inovando com a pedagogia da alternância. E para essa conversa temos duas autoridades que vivem a educação rural todos os dias. A gente tem o coordenador de formação, que é o Felipe Júnior, e a gente tem também o presidente da instituição, Darcy Scheffer. Vinícius? E é isso mesmo, Gerson. Ainda bem que foi você que falou, porque senão eu não ia conseguir falar sobre o nome dele, não. Hoje, nem sei se dá certo. Hoje a gente vai falar sobre história, desafios, inovação e futuro. Então, você que tá aí, se ajeita, porque o episódio de hoje promete. Exatamente, nos estúdios. Fiquem à vontade. Ok, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. É importante estar divulgando o nome do MEPS, né? Meu nome é Darcy Scheffer. Esse mesmo, né? É de origem alemã, mas eu não falo a língua alemã. Sou agricultor familiar lá de Domingos Martins, né, onde a gente tem uma propriedadezinha. E estou aqui a serviço do MEPS para contribuir com esse grande projeto de educação, um grande projeto que envolve não só os alunos, mas também as famílias, as comunidades em torno de uma educação diferenciada. Beleza, bom dia, muito obrigado, Gerson e Vini, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me chamo Felipe, atualmente eu estou na coordenação do Centro de Formação lá em Piúma, mas sou ex-estudante do MEPS. Eu estudei em 2 escolas famílias agrícolas e já estou há mais de 10 anos atuando no MEPS, principalmente na área da educação, né? Mas agora aqui em Piúma, aqui no sul do estado, contribuo também contribuo um pouco nos outros setores do MEPS também, né? E sou filho de agricultores lá do norte do estado, fiz graduação, atualmente estou cursando doutorado em educação pela UF. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e pela parceria com vocês. A gente perturba bastante, mas você quer aprender mais sobre o MEPS, sobre a pedagogia da alternância, sobre a educação do campo, essa é uma oportunidade. Então, para conhecer um pouco mais e lembrar das pessoas que você também quer que esse conteúdo chegue, então vai lá no YouTube, só curtir, compartilhar e comentar. Pode mandar perguntas para lá também, que depois eles encaminham para a gente pode ajudar na resposta. É isso, fala assim, é só comentar aqui embaixo. Comentar aqui embaixo que vai funcionar, vai fluir muito bem. Show de bola. Tem que explicar um pouquinho do contexto. Eu acho que muita gente já conhece a história do MEPS, né? Já tem 55. Já tem 56 anos já de história, um trabalho muito forte na região, no estado e também no Brasil e internacionalmente também reconhecido. A gente vai para a primeira pergunta. O MEPS nasceu como uma proposta diferenciada. Como vocês definem hoje a identidade da pedagogia da instituição e o que ela torna única no cenário educacional capixaba? O MEPS surgiu em 1968, né, a partir de uma demanda de vários agricultores que estava tendo na época um grande êxodo rural, né, e a sucessão familiar, aquela coisa toda. Então, surgiu através do padre Humberto e juntamente com o seu João Martins, que hoje ainda é o fundador do MEPS, que está vivo entre nós ainda, né, graças a Deus está aí, pode contar muita história. E a partir daí o MEPS nasceu dessas dificuldades, desses desafios, né, em manter as pessoas no campo com qualidade de vida, com dignidade, e fazer com que o campo seja um lugar digno de se viver, né? Não que fosse aquele local onde as pessoas não têm oportunidade de ir para outro lugar, vai ficar no campo. Não, fica no campo com aprendizado, foi um pouco disso que surgiu o MEPS. E ele está aí Sempre passei em frente à Olivânia, sempre. A rota da bicicleta minha era ali. Eu não conhecia. Eu fiquei encantado com a escola, fiquei encantado com o estilo de trabalho, com a dedicação das pessoas. E lá mesmo eu falei, eu gosto sim. Quando é pra reclamar, a gente tem que reclamar. Isso, claro. Agora, quando é pra elogiar, a gente se priva de elogiar. E eu falei com as meninas também lá de Rio Novo. Uhum. Gente, é impressionante o trabalho e já é uma coisa pro senhor. A gente acha que todo mundo conhece porque já tem 56 anos, mas não.
como que a gente... Eu falei, eu tenho um filho de 22 e falei assim, gente, se eu tivesse conhecido isso aqui, eu tinha trazido ele pra cá. Entendeu? Porque, olha que erro meu. Um trabalho bonito, mas que a gente deixa de conhecer, né? E eu conheci o MEPS através dos meus filhos. Meus filhos estudaram na Escola Família Agrícola e eu falo que eu me formei no MEPS através dos meus filhos, né? Porque tem aquela questão da alternância, né? Os filhos passam uma semana na escola e uma semana em casa. Nessa semana em casa, fazem atividade, levam atividade para casa e aí a gente vai estudando junto com eles. Então, eu considero que quando eles se formaram, eu me formei junto, né? Nossa, que legal. Mesmo sem ser o matriculado no MEPS, né? E Olivânia foi a primeira escola da América Latina, né, na pedagogia da alternância. Muito bem. Além da educação, né, o MEPS também trabalha a questão da saúde. Tem um hospital aqui em Anchieta, né? Hoje o hospital é pronto-socorro infantil, além do pronto-socorro também de Rio Novo do Sul. Que nós conhecemos, né, Gerson? E também além de um trabalho social, como as creches, com diversas famílias que o MEPS faz. Então são amplas as atividades do MEPS. A creche, você tem seus filhos lá, né? Sim, e sim. eu já, e os meus dois também cresceram lá. Então A creche a gente sabia. Pode eu, falar pelo com menos. propriedade. Pode. Felipe, fica à vontade. Então, essa proposta da pedagogia da alternância, ela nasce na França, né? Da França expande para a Itália e da Itália chega na América, como o Darcy falou, através do MEPS. Então, desde 1968, a pedagogia da alternância ela está aqui. E ela se mostrou, né, como uma proposta capaz de promover uma formação realmente humana, como o Vini disse, né, uma formação integral da pessoa. Não é só a ciência, o português, a matemática. Isso é de grande importância. Mas também outros elementos da formação do sujeito. Então, o profissional que sai das nossas escolas, não é que a gente faz melhor que os outros. Longe disso, né? Mas nós fazemos diferente. E buscamos fazer diferente para aquele profissional que sai dali, que aonde ele estiver, ele possa ser um profissional diferente. Seja na assistência técnica, seja na propriedade da família ou de outros lugares que ele vai atuar, seja na graduação. Muitas vezes tem um certo preconceito também na sociedade de que para estudar nas escolas famílias agrícolas é para trabalhar na roça. E não é só. E que se for também, é um trabalho digno, todo mundo precisa de comida, que vem da roça, né? Vem do trabalho dos agricultores. Mas não é só isso, né? Então, é uma formação para a vida. O sujeito escolhe para onde ele quer ir, né? Então, a pedagogia da alternância, ela vem mostrando que é possível, e hoje ela está em outros lugares, não só no MEPS. Então, tem prefeituras que trazem a pedagogia da alternância para a sua formação básica, as universidades, então nós temos na UFES cursos que são alternância, nós temos no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas, vários estados. E a expansão pelo Brasil foi provocada pelo MEPS, né? Então, a pedagogia da alternância hoje, ela tem, só nós temos aqui hoje quase 3 mil estudantes no Espírito Santo, e no Brasil são quase 30 mil estudantes que estão diretamente nas escolas em alternância. A pedagogia da alternância tem 90 anos. 90 a gente viu, anos, eu lembrei isso. porque do seminário. Isso Ok. Aí, desculpa, você falou, mas eu não peguei. Da onde que ela veio? Da França. Ah, tá. Então, quando vocês adaptaram esse modelo, vocês trouxeram baseado nesse trabalho da França? Da Itália, porque da França foi para a Itália, e a nossa relação aqui, aí Padre Humberto, por ser italiano, família de lá, ele chega aqui, conhece a realidade capixaba e vê que é uma realidade muito parecida com o que a Europa vivia. Então ele fala, olha, se lá funcionou, aqui pode também funcionar. E traz essa experiência de lá para cá, e aí a coisa começa. Pode ser que tenha alguma ligação com a imigração italiana? Por ter essa familiaridade, porque como muitos agricultores aqui provêm da imigração italiana, onde os imigrantes vieram e foram subindo, né, a serra, foram subindo a serra aí das montanhas capixabas para fazer, né, o seu sustento de vida e trabalho. E aí, como você falou que tem algo semelhante quando o Padre Humberto, né, ele trouxe assim, algo, pensou assim, poxa, o contexto econômico, o contexto social parece com o europeu. Isso. Talvez
Podemos dizer que tem uma ligação? Nós temos casos, por exemplo, no Brasil, em que a experiência chegou influenciada pela França. Entendeu? Então, a região sul do país, por exemplo, ela chega já influenciada pela França. Aqui chega pela Itália. Chega primeiro pela Itália. E como aqui também tem essa questão forte da imigração, obviamente isso também tem uma certa relação. Poderia chegar direto pela França, mas não. Chegou pela Itália, pela relação. Né, Você chegou a comentar, você tem essa informação, a pedagogia da alternância nível mundial tem quantos anos? 90 anos. Não. Aqui no Brasil, não é não? Não, aqui, 90 anos no mundo. Ah, perfeito. E aqui no Brasil são 56. Perfeito. A partir começou em Olivânia. Perfeito. Então vamos lá agora. Agora é minha vez. O seminário que aconteceu agora em 2025 da pedagogia da alternância reuniu profissionais de várias escolas. A gente teve presente também e comprovou isso. Eu queria que vocês citassem alguns pontos principais desses aprendizados, dessas reflexões, entendeu? Que levou a esse encontro. Para que, por exemplo, eu vou dar um testemunho, sempre eu estou dando esse testemunho porque como eu estava totalmente cru, é interessante, porque depois a gente vai vendo coisas assim, fala, gente, eu nunca soube disso. E eu não conhecia zero sobre pedagogia da alternância. Tanto é que o primeiro contato, quando você mandou pra gente o tema, eu falei, gente, o que é isso? Não tinha noção do que eu ia ver. Aí comecei a frequentar a escola, para captar material, a gente começou a aprender. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas características, o que trouxe de bom o encontro, o que trouxe de bom novo também. Eu acho que o principal ponto é falar da realização do evento, né? Como que chegou. Foi toda uma discussão, a questão da 90 anos da pedagogia alternância no mundo, a questão do Brasil, né? E as parcerias. Né? O governo do estado foi essencial nessa parceria. Através da CEDU, que foi o financiador, SEAG. A SEAG, através da SEAG, né? Que foi o financiador desse evento, né? Praticamente quase todo o evento. Além disso também, o ADERES, o BANEST, Copran, a Copran, a CLAC, que contribuíram de maneira direta para a realização desse evento, né? E contou aí, eu acho que o Felipe pode contar melhor, teve 8 países participando, né? 9 estados, isso. Além de todas as pessoas envolvidas aí na pedagogia da alternância que trabalham diretamente nas escolas, nas comunidades, nas famílias. Isso. O seminário foi um sucesso, né? A gente avalia assim, foi bem trabalhoso. E muito trabalhoso. Foi gratificante. Foi gratificante. Primeiro dia, mais de 400 pessoas passaram lá. Né, era a meta. Depois, nos demais dias, nossa meta era mais de 260 pessoas. O que aconteceu? Né, nós tivemos presença aí de vários países, de vários estados. Então, assim, em certos momentos a gente se surpreendeu. Em vários momentos a gente se surpreendeu, né, Darcy? Positivamente. Com o envolvimento das pessoas. Então, teve pessoas que quiseram vir que não conseguiram vir porque faltou vagas, né? E assim, como o Darcy disse, foram essas parcerias aí, o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, com o financiamento, os patrocinadores, né? BANEST, ADERES, Copran e CLAC, e também os apoiadores, né? A Prefeitura de Domingos Martins deu todo um suporte na área cultural, tivemos atividades culturais à noite. Todos os dias a Prefeitura garantiu, a Prefeitura de Anchieta nos transportes, várias rotas de transporte, né? E do governo federal. Então, assim, vimos várias questões que a gente precisa avançar. As tecnologias na educação foi um tema que saiu lá, né? A questão do financiamento das nossas escolas saiu lá, como que a gente tem avançado, mas como ainda temos que avançar nesse aspecto da pedagogia da alternância. Tem o tema das mudanças climáticas, que é o tema que está aí, a gente sente literalmente na pele, e como que o nosso currículo, né, das escolas vai trazer isso, não é ignorar, está aí, a situação, a gente precisa trazer isso. A relação das escolas com o território, né, nós falamos muito isso, se a escola estiver ali isolada do meio, das organizações sociais que estão ali presentes, das famílias, das comunidades, a gente pode se fadar ao fracasso.
A gente precisa se envolver em todo aquele território, todas aquelas organizações. Então, assim, foi um momento histórico, né? Um momento que trouxe uma diversidade muito grande também. Nós falamos assim que o seminário ele precisava trazer essa característica brasileira, né? Porque a pedagogia da alternância, vocês forem no Espírito Santo, né? Visitarem todas as épocas. Depois forem lá em Minas. Depois forem lá no Rio Grande do Sul, vocês vão ver diferenças muito grandes. Se você for na Argentina, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas já quem foi já me falou, as diferenças são maiores ainda. E se for na Europa, piorou, né? Então, ou seja, são várias mudanças. Então, trazer esse grupo... Ô Felipe, cita uma pequena mudança dessa daí pra gente entender, porque às vezes você explicando, tá claro na sua cabeça, mas pra gente que tá ouvindo e tá conhecendo a pedagogia da alternância, talvez não entenda. Sim. Cita uma pequena diferença dessa entre Espírito Santo e Argentina. E Argentina, tá, bom, beleza. Fora do contexto. Boa. Dá um pulo grande. Vamos lá. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, as escolas começaram separando meninos e meninas. Não poderiam estar juntos naquela época, lá na década de 60, 70, né? E viu-se que é possível estabelecer uma organização interna nas escolas em que tenha normas, regras, e a gente tem muito isso nas nossas escolas, e ficar os estudantes ali juntos. Na Argentina ainda não se tem isso. Então na Argentina você tem escola para meninos, escola para meninas separados, né? E aí a formação dos meninos uma, das meninas é outra. Das meninas muitas vezes é um trabalho doméstico e dos meninos um trabalho mais agrícola. Então, ou seja, é uma divisão ainda muito grande, né? A gente entende que é possível ter essa integração numa mesma sala de aula, você ter igual é totalmente comum aqui no estado. Nós não temos isso em lugar nenhum aqui, por exemplo. E aí temos países que ainda tem, né? Ao mesmo tempo, na Argentina, você tem experiência. Dentro da própria Argentina, você tem escolas que já têm a realidade igual a gente, né? Um exemplo assim, bem interessante. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, todos os nossos cursos profissionais são de técnico em agropecuária. Lá na Europa, você tem, em alternância, cursos na área de mecânica, na área de manutenção de aviões, né? Curso em outras áreas profissionais que a gente acha muito interessante, mas a gente não conseguiu avançar ainda. Ali em Minas, ali, né, eu gosto de mineiro, mas lá perto de Brasília, já ouviu falar, né? Lá na Escola Família Agrícola de Natalândia, é uma EFA que nasceu a partir desse processo de expansão da alternância e hoje ela tem curso superior em agronomia, administração e direito. Então, ou seja, uma escola que já avançou para o curso superior. Mas é da alternância também? Fazendo alternância também. 3 tipos de alternância no mesmo curso. Então, são 3 turmas, por exemplo. 3 turmas de direito. Com 3 tipos de alternância diferentes. Tá, e eu vou tentar perguntar mais uma coisinha, Jessa. É dúvida aperta. minha. Não é apertar, é dúvida minha. Aperta. Eu gosto de bate-papo assim porque eu vou tirando as dúvidas. O presidente falou assim, eu me formei junto com meus filhos, né? Porque os filhos levavam para casa o aprendizado e só que eu consigo visualizar isso no lado da agricultura. Você está na agricultura, leva para casa, usa o aprendizado na sua casa. E quando você fala de mecânica, de elétrica, como que funciona isso? Aí vai depender de quem está fazendo o curso. Porque às vezes a gente tem a visão de que quem vai fazer o curso de mecânica também é quem trabalha na roça. Mas às vezes pode ser o filho do mecânico. Boa. Né? Então são outros sujeitos que tecnicamente, então, se for fazer um direito, pode estar naquela semana pode estar fazendo a prática em algum escritório, coisa assim. Isso aí. A gente tem as nossas atividades, a gente chama de mediações pedagógicas, que são específicas nossas, que elas fazem esse elo. Escola, família, família, escola. Então, quando o estudante está na semana dele da alternância na família e na comunidade, ele tem atividades orientadas a partir do que ele estudou na escola para garantir essa continuidade dos estudos. Então, justamente, um escritório de advocacia, né, uma defensoria pública, algo desse tipo, que ele vai fazer essa inserção na realidade dele, né? Então, até mesmo um sindicato dos trabalhadores rurais que trabalha com a aposentadoria rural, tá vendo? Talvez é uma pessoa do campo que vai fazer um curso de direito, na hora que ele volta ele faz atividade. Então tem um conjunto de planejamento que cada realidade vai estruturando
né, para que ele não perca esse elo. Porque senão, se a gente não tiver isso, a gente tem uma ruptura, né? Tá na escola, tá em casa. Então a gente tem que ter a ligação entre os dois espaços para funcionar. E até o conhecimento próprio da comunidade que a pessoa vive. A gente teve coisas lá que a pessoa não sabia a origem da comunidade dele. A partir do trabalho comunitário, foi pesquisando, foi se aprofundando e descobriu a origem da comunidade, onde surgiu, por exemplo, o nome da comunidade, porque tem aquele nome, né? Então, também a importância de valorizar o local que ele vive, né? As raízes, as pessoas que passaram por ali. Então, tudo isso abrange na escola. E para eu calar a boca agora. Você acha que a pedagogia da alternância, como você falou, de 90 anos, ela tem crescido ou ela tem visto um pouco mais de retrocesso, até mesmo dos órgãos públicos? Tipo, não é bem essa palavra que eu quero usar, não. Vai se acabar, não. Mas está diminuindo ou você acha que ela está crescendo? Tá crescendo ou decrescendo? Um pouco, né? Mas assim... não só em poder público, não, tá? Eu tô falando também atuação dos pais, ida dos jovens, desejo de querer participar dessa pedagogia da alternância. Aí a gente pode trazer um contexto mais consolidado do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, assim, a gente vê aí o crescimento do MEPS, das escolas da pedagogia de alternância. Não é só o MEPS que tem escolas com pedagogia de alternância aqui no Espírito Santo, o Estado também tem, prefeituras tem. Mas falando especificamente do MEPS, a gente tem, nos últimos anos, aumentado o número de estudantes, né? Construído uma relação muito forte com o governo, o que tem garantido um financiamento das nossas unidades, né? Valorização dos profissionais, melhoria nas condições físicas das escolas e pedagógicas das escolas, tudo isso com o objetivo final do estudante. Ele é o nosso objetivo final. Ele vir para a escola, ser bem acolhido, passar por um processo de formação em que seja transformador na vida dele. Então, a gente avalia assim, que a gente tem avançado muito. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma outra realidade que não é a mesma de 1968. Nós temos atingido outros públicos, né? Então, não são só os agricultores, né? Nós temos aumentado muito os assalariados, os filhos de funcionário público, que vêm procurando as nossas escolas. Então, isso está exigindo da gente agora vários repensares pedagógicos sobre as nossas práticas, né? Então, por exemplo, para o estudante que mora na roça, ter uma semana lá na família, ele vai ter várias atividades para ele conseguir desenvolver naquela semana. Um estudante que mora na cidade já fica um pouco mais difícil. Quer dizer que a pedagogia da alternância então, não serve para quem é da cidade? Não, talvez o formato tem que ser diferente. Tem que ser repensado. Então a gente vê assim. Só que hoje a maioria ainda do nosso público é do campo, é da roça, né? Justamente que é por a própria estrutura tá mais no interior, seria assim? Então, assim, a gente tem observado vários avanços, mas como a gente tem dito, a gente tem que observar várias novas demandas. Uma outra demanda que tem crescido muito nas nossas escolas é a questão dos estudantes públicos da educação especial, né? Que eram estudantes que, por muitos anos, a gente ou não recebia ou não era diagnosticado, e agora a gente tem um crescimento muito grande do número de estudantes. Não é só na rede MEPS que isso acontece. Você consegue citar quais as especialidades, os estudantes, o especial em Down? Alguns casos Down, nós temos autismo, autistas, vários TDAH, né? Isso também acontece. Até mesmo alguma deficiência física ou mental. Então isso tem exigido da gente algumas mudanças. Repensar na área de profissional, justamente, né? Justamente. Então, por exemplo, nós não tínhamos profissional de educação especial nas escolas. De 2022 para cá, está sendo contratado. Né? E para 2026, né, a projeção é quase todas as unidades terem. Aí nós nos perguntamos por quê? Né? A gente sentiu uma diferença muito grande da pandemia para cá. Primeiro que aumenta o número de aumenta assim grandemente o número de estudantes, por exemplo, com ansiedade. Não é caso de educação especial, né? Mas, por exemplo, estudantes que têm alguma situação, que passam por alguma situação que precisa de uma atenção especial. Então, depois da pandemia, aumentou muito o número de estudantes
diagnosticado com ansiedade, né? E as escolas famílias, repetindo, não são melhores que as outras, mas o ambiente acaba sendo um ambiente mais tranquilo, pelo número mais reduzido de estudantes, que muitas vezes é limitado pelo tamanho da escola, um acompanhamento mais personalizado que a gente faz. Isso tudo gera nas famílias uma sensação, né? E não é só sensação, mas é efetivo na prática. Esse acompanhamento mais próximo gera uma segurança maior nas famílias, né? E aí os estudantes estão tendo procurado muito nossas escolas por isso. É motivo de muita alegria pra gente, né? Saber dessa confiança das pessoas e das famílias, mas também exige da gente um repensar. Então, por exemplo, a gente tem escrito alguns documentos, normativas internas para orientar os nossos educadores sobre isso. Estamos aprendendo. Mas voltando à sua pergunta inicial, né? Lá anterior. São mudanças que estão acontecendo. Desafiadoras, né? Para a gente conseguir dar conta. Mas, graças a Deus, a gente está... Vou deixar o Gerson, porque se deixar eu... Vai lá, Gerson, você. Aí eu jogo para os dois essa pergunta, que eu acho que praticamente já está respondida, mas a gente vai para um contexto mais local, né? E quando a gente fala de família, a minha irmã, a formação dela é MEPS, Olivânia, né? Inclusive, fico muito contente quando a gente falou que ia fazer esse podcast com vocês. Assim, nossa, eu tenho uma saudade muito grande. Criou muitas raízes, né? E aí, eu sou da comunidade de Belo Horizonte, aqui da roça aqui, onde muita gente se formou, né, ali no MEPS de Olivânia. E tinha muita aderência naquela época, né? Aderência não, tinha muita liga, né? As comunidades rurais com Olivânia. E aí o que Vinícius falou, né, traz esse um pouquinho de preocupação. Como que agora essa visão atual, né, de vocês já responderam, né, dessas mudanças do jovem, e isso também foi debatido lá no seminário, que a gente também estava presente, dos jovens indo para a zona rural, a zona urbana, né, que é aquela promessa de indústria, os campos se esvaziando. A gente passou por isso lá em Belo Horizonte, né? Tinha muitas famílias que dependiam não, sou proveniente da agricultura familiar, ainda temos, né? Mas muita gente começou a fazer o quê? Cara, quer mexer com roça, não. E começaram a vender, e muita gente começou a migrar para a zona urbana, com essa promessa da indústria. E hoje a gente vê que isso é um contexto lá mais local, aqui próximo da gente, pessoas estão voltando, né? Porque não foi muito bem atendidas. E aí, como que vocês veem que a pedagogia da alternância coloca a família, a comunidade, a escola como um instrumento inseparável? Eu falei de liga, né? Como que vocês veem que o que essa pedagogia liga cada vez mais escola, família, comunidade, e o que ela transforma na vida do estudante? Eu acho que uma das coisas é valorizar o próprio trabalho da família na propriedade, né? Que às vezes se tinha também uma cultura de que eu vou colocar meus filhos para estudarem para não ficar como eu puxando cabo de enxada, né? Só que a realidade é que aquela família viveu a vida inteira lá. Às vezes passou dificuldade e tal, mas viveu lá. Tirou o sustento dos filhos, a educação dos filhos tirou de lá. E talvez não é que seja ruim, mas talvez faltava adequar alguma coisa, trabalhar um pouco, levar um pouco de tecnologia, né, para se trabalhar no campo. E às vezes as famílias, os alunos da escola vêm trazer um pouco disso, né? E muitos pais se abrem a propriedade para os filhos realmente colocar lá em prática o projeto, né? E na escola faz um projeto produtivo, né, dos alunos na escola. Então tem trabalhado um pouco isso também, trabalhar melhor a propriedade. Talvez a propriedade era até subutilizada, né?
E uma das vantagens de você trabalhar na roça, você é seu patrão. Você define o que você vai fazer, como você vai fazer, né? Hoje existem vários programas, inclusive programas governamentais que tem a compra direta da agricultura familiar para alimentação escolar, por exemplo, né? Nós temos uma cooperativa lá em Domingos Martins que trabalha muito nessa parte, né? São mais de 400 famílias agricultura familiar cooperadas e fornece hoje alimentação escolar para todo o estado do Espírito Santo, inclusive para outros estados, produzido na agricultura familiar, e várias famílias dessas têm alunos egressos das escolas famílias, onde colocaram vários projetos desses, surgiram na escola, e hoje estão lá produzindo na propriedade alimento para mandar para as escolas. Então, também a interligação desses projetos sociais, né? Isso. Acho que o nome já nos ajuda a compreender. Escola, família, né? Então aí a gente já dá uma pegada diferente. Não é qualquer escola. E todas as nossas atividades pedagógicas, elas trabalham nessa construção dessa liga mesmo que você disse, né? Entre a família e a escola. Então, você já visita as famílias, a gente vai visitar a casa do estudante. Alguns falam assim, o que vocês vão fazer lá? Vão procurar o quê? Querer saber da vida dos outros? Não. É para conhecer a realidade do estudante. E tomar um cafezinho. E tomar um cafezinho também, que é bom. Almoçar, comer um queijo, enfim. A gente sempre avalia isso de uma forma muito positiva. Assim. Ir na comunidade, conhecer a realidade do estudante. Muitas vezes a gente tem um estudante extremamente problemático na escola, aí você vai na casa dele, aí você volta e fala, agora entendi por quê. Né? Porque às vezes o contexto que ele está inserido ali influencia para ele ser daquela forma, né? E aí às vezes a gente estava agindo errado, a gente ir lá conhecer ele, a gente muda a rota né, para tentar ajudar nesse processo. Então todas as atividades são nessa linha de provocar essa relação. O que você fala sobre essa migração das pessoas é muito interessante. Primeiro que a gente já tem no cenário nacional maior parte da população nas cidades, né? Alguns municípios do Espírito Santo ainda tem maior parte da população no campo ainda. Minoria, mas tem. Mas já tem no Espírito Santo também a maior parte da população nas cidades. E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que as cidades elas vão se tornando, da forma como estão crescendo, elas vão se tornando insustentáveis. Né? O estresse, a condição de vida, e as pessoas querem o quê? Aí nós chegamos e a pandemia também empurrou para isso. As pessoas querem um ambiente, já passa uma semana totalmente estressante, às vezes as pessoas estão procurando muito locais para retornar para o campo, seja para morar, mas talvez continue trabalhando na cidade, então a roça o campo como um local de residência, seja para trabalhar mesmo. E assim, a gente vê que cada vez mais, do ponto de vista econômico, como é que a agricultura tem sido uma atividade extremamente rentável. E aí uma das atividades que a gente realiza nas escolas, o estudante que está terminando o curso técnico profissional, é o Projeto Profissional Jovem. Ele desenvolve um projeto, cria o tema, implanta, né? Depois que ele se formou, é a opção dele continuar ou não. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto sobre... Como se fosse um TCC? Como se fosse um TCC. Então ele faz, eu quero fazer um projeto de implantação de uma agroindústria de doces. Então ele faz todo o planejamento, implanta aquela agroindústria, ninguém força a barra para ele fazer um projeto que ele tem que se enforcar financeiramente, ele vai fazer de acordo com a realidade dele. Se a realidade dele permite ele construir uma agroindústria, ou se ele tem condições de, por exemplo, pegar um financiamento agrícola, ok, mas se ele quiser fazer uma horta, já está excelente, ele faz esse projeto, depois é uma inserção direta dele. Então nós tivemos, e não é só rural, nós tivemos aqui em Anchieta mesmo, na escola de Olivânia, um estudante que fez o projeto dele, profissional, sobre fotografia. Né? Então ele queria montar uma empresa na área de fotografia. Eu não recordo agora se ele mora em Marechal ou Domingos Martins, agora não me recordo ao certo. Mas ele fez um projeto nessa linha e está hoje, até hoje. Hoje é um grande fotógrafo que, ele, a partir do trabalho da escola, a família. Né? Então essa relação e esse impacto na vida dos jovens e das famílias que a gente percebe, seja na produção de alimentos, seja na inserção profissional, seja nas atividades econômicas, seja nessa proximidade
pedagógica ali, da formação mais humana, isso tudo que a gente percebe que vai propiciando. Como a gente disse e repete, 100% dos nossos estudantes acabam tendo esse impacto? Não, né? Alguns não se adaptam, alguns desistem, outros voltam, e assim faz parte, né? E a gente vê agora esse crescimento do retorno das pessoas para o campo, então fortalece ainda mais a nossa proposta. Você pode tocar o bloco 5, que o bloco 4 já foi respondido. Eu ia falar sobre isso, mas só fazendo um adendo, né, referente ao que eu citei aqui na comunidade de Belo Horizonte, e aí eu posso falar que quando você fala da família, essa liga da família, eu não tive oportunidade de estudar em Olivânia, porque eu morria de alergia de borrachudo. Eu saía com minhas canelas desse tamanho, porque meu pai era presidente na época que minha irmã estudou lá. Meu pai, Zé Maria Brandão, ex-vereador, ele foi presidente do Conselho de Pais. Da Associação de Pais lá, então ele sempre estava presente também lá no MEPS, junto com minha irmã, e eu sempre fiz quando minha irmã falou assim, Jess, vem pra cá, as férias de escola, eu ia lá, ficava um final de semana, 1 dia, 2 dias lá, mas não aguentava não, porque ela tentava fazer essa inserção, né, inserir dentro do contexto. E eu gostava da dinâmica da escola. E esses dias a gente foi lá fazer algumas captações, como o Vinícius falou, para fazer o vídeo institucional para o MEPS. Vinícius ficou assim, caraca, Jess, e aí como que funciona aqui, ó, de manhã, se não me engano, existe tudo normalmente, de tarde vão para campo, e aí isso também influencia também na questão que você falou, que é um ambiente mais tranquilo, porque ele tem uma variedade de coisas para fazer, então o estresse é menor, mesmo que você tenha as suas exigências, as suas contribuições a ser feitas. Naquele dia, a gente até levou um rapaz que foi fazer imagem aérea, você, o pessoal aqui é prendado, né? Prendado, você lá, deixa o prato lá, eles mesmo lavam o prato, né? Eles mesmo que fazem os mantimentos, né? Plantam, aquilo que se planta lá, consome lá dentro. Isso a gente foi lá em... Me ajuda, Vinícius? Rio Novo. Uhum. E aí eles falaram, não, aqui, a horta aqui, eles pegam aqui, levam para a família, e aqui a gente vai para o hospital, daqui... Então, assim, é um contexto que realmente se torna uma família, essa família mútua de um ajudar o outro. Isso. E aí, voltando um pouquinho, para eu ir para a pergunta, a minha irmã em casa também fazia com essa pedagogia da alternância, né? Eu fico um tempo na escola, uma semana na escola, uma semana em casa. Ela fazia esses trabalhos, ela me botava para ajudar ela, assim, Jess, me ajuda aí, você tal. E aí a gente começava a trabalhar assim, então a dinâmica da pedagogia de Olivânia, eu tenho. Eu conheço essa pedagogia como se fosse uma família, como se estivesse estudando lá, porque eu vivenciei e ela trazia muito isso para dentro de casa, né? E tanto também na questão do contexto do convívio, porque vocês prezam isso também lá dentro da escola, né? Esse convívio, né? Tem os serões, que na época, não sei se ainda tem, né? Tem. Né? Mas na época tinha os serões, ela sempre mantinha essas conversas. Mas assim, é só para deixar esse testemunho aqui, talvez para quem esteja nos assistindo agora, que às vezes assim, vocês estão falando, mas eu tenho uma prova viva aqui, né, conversando com vocês, que teve esse contato realmente com a pedagogia da alternância, e também aquilo que, para eu fechar, vocês fazem com que a pedagogia, vocês não, né, a pedagogia da alternância faz aquilo, não sei se eu estou errado, talvez vocês podem me corrigir, é aquilo que é inverso. A gente fala que os pais estão para formar os seus filhos. E a pedagogia da alternância, assim como o presidente falou,
ele leva que os filhos formam os pais. Uhum. É exatamente assim ou não caberia esse cenário? Acho que é É uma formação compartilhada, Compartilhada. né? Onde você usa muitos conhecimentos que a família já tem na propriedade, na área, com um pouco de tecnologia, né? Uhum. Que os alunos vão aprendendo na escola. Então vai juntando. Vai Isso. juntando as coisas que vai dando certo, né? E o importante é, assim, não é... A escola não está aqui para formar mão de obra. Não, isso aqui vai formar, vai trabalhar na roça ou vai trabalhar em tal lugar. Não. Depois de formado, ele vai decidir onde ele quer atuar. Não existe uma pressão. Não. Não. A formação dele, ele vai atuar em todos os lugares, tanto em vários lugares que as pessoas estão, seja médico, seja advogado, que a gente tem vários ex-alunos, né, nessas condições. Ele leva para a vida inteira aquilo que ele aprendeu, a base lá na escola família, né? Então, ele não vai aprender lá para ser agricultor, para ser médico, para ser advogado, para ser mecânico, não. Ele vai ter a formação social dele, né? Então ele vai se formar como um cidadão. E como cidadão ele vai atuar nas diversas áreas que ele Entendi. conseguir, né? Felipe? É isso mesmo, assim, é uma formação compartilhada. E por exemplo, você traz um elemento importante da participação da família, quando você, seu próprio pai, se você vivenciou isso, normalmente nas escolas é a figura do diretor, né, que dá todas as coordenadas, decide tudo e tal. Nas escolas famílias, não. Ele é como se fosse um secretário executivo, né? Mas ele tem um conselho das famílias, uma associação, que contribui em todo o processo de decisão da escola, uma participação mais política, né, dos rumos que a escola vai tomar. Não quer dizer que o diretor não faz isso, ele faz, tem uma responsabilidade muito grande, mas também é compartilhado também. Então a gente fala de gestão compartilhada e democrática, esse é um sustento nosso, é uma das bases nossa. Então a família participa dessa forma ativamente, mas também é esse inverso, como você disse, né, do estudante na relação ali com a família e com a comunidade. E aí, para manter isso, é um trabalho danado. E como que vocês fazem para o pilar? Eu posso dizer que é o pilar, que são os professores, né? Como que vocês transformam isso, a formação desses professores, para que isso tudo aconteça com sucesso e chave de ouro? O Felipe pode falar. Ele coordena o centro de formação. Centro de formação e reflexão. Então, aí que é o desafio. O professor, que a gente chama de monitor, por que monitor? Que é um profissional que ele não só dá aula. Normalmente, os nossos professores, nossos educadores, da maioria das escolas, têm 40 horas de atuação na escola, são integrais, para ter um acompanhamento melhor. Dessas 40 horas, em média, eles vão dar de aula por semana 20 e poucas horas de aula. O restante é de acompanhamento ao estudante. Ou seja, na visita às famílias, seja no acompanhamento diário ali, né? Seja no acompanhamento da turma. Então, cada turma nossa vai ter 1 ou 2 profissionais que a gente chama de acompanhante de turma. Ele vai acompanhar aquela turma do início ao fim do ano. Então, ele vai visitar a família, ele que é o contato da família. Acontecer algum problema com o estudante, a família faz contato com ele. Ele é o elo ali. Então, além das aulas, tem uma série. Vai para campo para as atividades práticas com os estudantes. Enfim. E aí, se não tiver formação, vai tudo por água abaixo. O que nos mantém há 56 anos, né, trazendo os princípios e pilares desde aquela época e atualizando, né, são as formações. Então, os antigos que chegaram aqui escreveram muita coisa, né? E aí, lá para a década de 80, nós tivemos a primeira dissertação de mestrado do Brasil que falasse sobre a pedagogia da alternância. E era um professor nosso, Paulo Nozella, que estava lá no seminário, inclusive. Ele escreveu a primeira dissertação do Brasil sobre o tema. Agora, depois disso aí, foi uma infinidade, né? Então, essas dissertações contribuíram para quê? Para que a gente fosse avaliando a nossa prática e promovendo adequações, mas sem perder de vista os princípios, né? Então, porque princípio a gente diz é inegociável, né?
Então, o princípio é o que sustenta a instituição desde então. Agora, a formação, ela traz os princípios, mas que as práticas, a ação em si, ela seja também de acordo com a realidade. Então, nós temos escola com serão hoje em dia, mas nós temos escola já que não tem mais internato, né? Ou seja, isso é uma mudança que algumas realidades exigiram. Por exemplo, a Escola Família de Bitirama, lá no Caparaó, ela surgiu, mas lá não teria condições de ter dormitório, né? Então, lá o jeito de funcionar é sem o internato. Tem alternância, tem todas as mediações, entretanto, não tem o internato, né? Mas é integral o dia integral, todo. mesmo esquema, só que dá 5 horas o estudante retorna para suas famílias. Então, assim, ele perde o momento do serão, ele perde o momento à noite, ele que é extremamente educativo e tal, mas ganha de outros lados também. Então, se não fosse desse jeito, a escola não funcionaria. Você acha que enfraquece um pouquinho a alternância? Porque ele vai ficar mais em casa. Porque Sim. na semana que é da alternância, ele já tá em casa. Sim. Você acha que isso enfraquece, na sua opinião, como também profissional da área? Não, creio que não. Se a gente não. A minha avaliação é assim: tem pessoas que vão discordar comigo. Então, o que eu vou falar aqui agora vai ter um monte de gente que vai discordar. Mas a gente não pode resumir a alternância, às vezes, a uma situação, né? Então, assim, lá ou era desse jeito, ou talvez a escola não funcionaria, né? Ela é igual a Olivânia, por exemplo? Não. Olivânia, ela tem, aqui em Anchieta, né, tem todo o aparato, digamos assim, do estudante chegar na segunda, sair na sexta, ter o internato, ter o serão, ok, ótimo. Mas quer dizer que aquela escola é inferior a essa? Não, ela é diferente. O jeito de funcionar é diferente, mas todas as demais atividades são desenvolvidas como aqui, né? E aí, para a alternância chegar, a gente não dá conta de atingir todo mundo, né? Nem vai dar. Então, às vezes, você faz ajustes, digamos assim, não sei se é a palavra melhor, mas adequações que a realidade vai pedindo. E essa é uma que a realidade de Bitirama, por exemplo, tem. Então, é uma realidade diferente. Pergunta, só para aí a gente joga a sua, né? Eu tenho uma pergunta mais particular. Então faz, talvez é a mesma. Eu faço uma comparação que não é bem uma comparação, mas eu vejo, por exemplo, conheço muitos dos colaboradores daqui de Anchieta, são meus amigos, entendeu? Você vê quando a gente sai lá mesmo, tinha o pessoal das antigas, que eu fiquei brincando no refeitório, mesmo nós sendo prestador de serviço, mas ali eu me senti em casa com o pessoal de Anchieta, principalmente porque eu conhecia muita gente, os colaboradores, a própria Mariazinha. Então, enfim, a gente vê, assim como eu vejo com os funcionários da Samarco, os colaboradores hoje do MEPS, hoje não, eles sempre vestiram muito a camisa do MEPS, entendeu? Não sei se tá no MEPS, tá no PI. Sim. Então, esse pessoal todo veste muito a camisa. O que tem de diferente para que essas pessoas, na sua opinião, na opinião do presidente, o que tem de diferente a instituição para que as pessoas se invistam tanto assim? Já tá fora do roteiro, hein? Boa pergunta. Mas eu que... Acho que é o compromisso da instituição, né, com um mundo diferente, uma sociedade diferente, seja na educação, seja na saúde, seja na ação social. Então, assim, isso já dá uma liga, assim, né? Então, assim, ele não está indo ser professor para qualquer escola, né? Exige dele uma disposição para estar num projeto diferente de educação. E assim como nos outros setores também. Então, acho que isso é um elemento, assim, né? Depois, todo esse processo de formação que a gente fala que os professores passam, mas a sua prática docente ali, ou em outros setores do MEPS, vão fazendo com que ele vá compreendendo cada vez mais o que quer a instituição, né, onde ela quer chegar e tal, e a partir daí ele vai se inteirando. Eu falo assim, poxa, eu gosto daqui, eu gosto de estar aqui. Não quer dizer também que a pessoa vai ficar o resto da vida. Alguns ficam, sim. né? E ok, isso acontece em qualquer local. Mas isso vai dando as condições para que ele fique. E assim, do ponto de vista também da valorização dos profissionais, né, pode falar até melhor que eu, que é uma luta constante da diretoria, né? Dar as condições também profissionais para que eles possam estar gostando
mas estar também sendo valorizados do ponto de vista profissional, da sua carreira, né? Então, por exemplo, uma ação importante, né, que a diretoria conseguiu avançar, né, Daci, foi a equiparação dos professores ao salário dos professores à rede estadual, né? Historicamente isso nunca tinha acontecido, aconteceu isso em 2025, né? E outros, vou deixar para o Daci falar. Mas isso é uma ação importante que faz com que os profissionais também tenham essa valorização, né? Então isso é um elemento para ele ficar também. Valorizar o amor à causa, né? Eu acho que se resume tudo, né? Você ter amor ao que você está fazendo e você vê o resultado do seu trabalho, né? Você citou do PIN, tem toda uma equipe técnica ali no Central, que as escolas lá na ponta dependem do trabalho deles, né? Então é um projeto, é uma emenda parlamentar, é uma prestação de conta. Eles estão ali dedicados e correndo atrás. Então é o amor à causa, ver o resultado acontecendo, ver as famílias beneficiadas. Acho que isso supera tudo, né? Que é uma curiosidade que Vinícius perguntou, não soube responder lá em Olivânia e que eu acho que muita gente também está com essa dúvida. Como que faz para o meu filho ou minha filha ser inserido dentro da pedagogia da alternância e nessas várias escolas que a gente tem espalhadas aqui no Espírito Santo? Então, como a gente disse, nós estamos vivenciando um momento de crescimento, né, do número de estudantes, do número de matrículas. E isso a gente tem visto assim com muito bons olhos, mas também nos preocupa que às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Por que eu estou fazendo essa fala antes de responder? Que em alguns lugares, infelizmente, a gente está tendo uma lista de espera desde 2 anos. Praticamente todas as escolas hoje têm uma lista de espera. Praticamente todas as escolas têm uma lista de espera. Então, assim, porque como as escolas têm a sua estrutura física, por muitos anos nós não conseguimos avançar muito pouco na melhoria das estruturas, coisas muito pontuais. E aí, assim, fazendo um recorte bem específico, assim, né, a parceria do MEPS com o governo do estado, na gestão do governador Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferrazzo, fez com que a gente conseguisse avançar muito, inclusive agora na ampliação das escolas, né, na melhoria da estrutura física. Então isso está possibilitando que a gente receba mais estudantes. Então estou fazendo essa abertura para justificar que às vezes nem todo mundo que procura consegue, que um do limitador é a disponibilidade de vagas. E aí no processo da inscrição, então cada escola tem a sua autonomia para fazer os processos de inscrição. Então, feita divulgação pelas redes sociais, a gente recomenda as pessoas a seguir o Instagram, por exemplo, das escolas, né? Porque o Instagram do MEPS em si ele não dá conta de divulgar de todos, são 18 escolas. Então, as escolas, então eu moro em Montanha, Escola Família de Vinhático, procura o Instagram. Na escola, eu moro em Anchieta, procura o Instagram da EFA de Olivânia e segue lá, que lá saem todas as orientações muitas vezes. É feito um processo, às vezes é preciso fazer um processo seletivo, e aí nesse processo seletivo prioriza-se quem mora no campo. Então há uma prioridade quem mora no campo, porque quando há limitador de vagas. Quando não há limitador de vagas, na escola normalmente independente, suponhamos que tem 40 vagas e apareceu 40 estudantes, a escola vai fazer uma reunião com todas essas famílias, vai apresentar um pouco sobre a escola, né? Lá em Santa Maria de Jetibá isso é uma experiência assim. Faz isso daí tudo, todo mundo que chega, coloca todo mundo no auditório e fala, olha, nossa escola funciona assim, igual você falou. O estudante que vai participar da atividade prática, o estudante que vai lavar a louça, o estudante que vai ajudar na limpeza do refeitório, mas isso tudo no princípio educativo do trabalho. Não é para ele fazer uma mão de obra ali barata, digamos assim. Mas não, sempre supervisionado por um monitor. Por um monitor, isso aí. É uma dinâmica. É uma dinâmica, para ele entender assim, que todo o trabalho é importante, né, dele valorizar o trabalho, e a gente recebe os relatos das famílias assim, olha, meu filho, antes de ir para a escola, nem arrumava a cama. E lá na escola ele precisa arrumar a cama. Então ele chega em casa e faz o quê? Arruma a cama. Ele arruma a cama. Todos? Não, tem um outro que... E aí é o papel da família cobrar. Pode dar regra. Né? Você vai lá, o que você vai fazer aqui? Justamente. O filho, já recebeu um relato da minha família. Nunca meu filho lavou um prato. E lá na escola, e essas tarefas são revezadas. Sim. Então, numa semana ele lava a louça, outra semana ele vai varrer a sala. Então,
eu tava dizendo o caso lá de Santa Maria de Jetibá, né? A família reúne todas as famílias que querem entrar e fala, nossa escola funciona assim. E aí? Vocês topam? E aí a família, não, queremos. E aí já dá uma peneirada. não quero Bota, não, vai embora. eles botam o terror, bota o terror. Então, assim, é no sentido mesmo de apresentar, de colocar as possibilidades. E às vezes alguém que quer, porque quer, insiste, e às vezes não tem realmente aquela aptidão por estar ali, digamos assim, então ele acaba desistindo, né? E a gente entende isso como supernatural das coisas, mas é isso. A gente orienta, procura escola, sempre no final de ano. As escolas abrem esse processo de inscrições. Tem escolas que é mais fácil, tem escolas que é mais difícil. Olivânia é muito mais difícil. Olivânia tá mais difícil. É mais disputada, né? Disputado. Então, assim, quem é de Anchieta que quer ir para Olivânia, a outra prioridade é quem é do município também. Então, as escolas normalmente colocam isso, quem é do campo do município, né? Aí depois, quem é do campo, mas não é do município. Aí vem. É feito algum tipo de entrevista pessoal com o aluno? Algumas escolas sim, e algumas escolas até com a família. Então faz uma entrevista individual, né? Para ver se tem o perfil mesmo, né? De estar ali, de querer ali. Mas é uma coisa bem tranquila, assim, e a gente luta para atender o máximo possível, tá? Mas em nem todos os casos a gente consegue. Nós temos, por exemplo, esse ano um caso em Jaguaré, né? Falando a nível de estado. A escola, já há 3 anos, ela tem 40 vagas, aparece 80 pessoas para entrar. Esse ano apareceu 120 para uma turma. E são 40 vagas. E aí vai abrir. Já abriu 2 turmas de primeiro, 2 turmas de segundo, 2 turmas de terceiro ano, que lá é curso só ensino médio técnico. E para 2026 há uma projeção também de abrir 3 turmas de primeiro ano. O que nunca aconteceu. Então a gente vê uma demanda muito grande, né? Alguns casos bem forte, mas aí o desafio de atender todo mundo. Vinícius? E agora, partindo para nossos finalmente, a gente vai falar de futuro. Mas aí no meio eu já vou aproveitar, essa pergunta eu acho que vai para o presidente também. Como que o que vocês estão pensando, as metas para o futuro, as novidades que podem vir a surgir para o futuro, certo? E agora uma curiosidade pessoal, com tanto trabalho, o senhor como presidente consegue fazer outra coisa, a não ser só presidir? E o que te levou a falar assim, não, eu vou ser presidente do MEPS, com esse monte de escola, esse monte de trabalho, isso tudo, e a vida pessoal? Não é fácil, né? Mas a gente tem uma equipe muito boa, que como foi colocado, tem sangue na veia, né? Abraça, veste a camisa mesmo. Né? E o trabalho de ser presidente é voluntário. Né? Então, assim, não tem um salário para ser presidente do MEPS. Né? É um trabalho que a gente, voluntário, como eu disse, eu conheci o MEPS através dos meus filhos, e eu acho que uma das maneiras que eu encontrei de retribuir o que o MEPS fez pelos meus filhos seria dando um pouco da minha contribuição na organização, no trabalho do dia a dia do MEPS, né? Então é gratificante, é trabalhoso, né? Então às vezes eu venho lá de Domingos Martins, né? Eu saí de casa hoje 5 horas da manhã, cheguei aqui 7h20, né? Então já tinha ali toda uma agenda, toda uma articulação para estar trabalhando, e devo sair daqui lá pelas 8 horas da noite, por aí mais ou menos, né? Para aproveitar o dia. Porque eles não me deixam sossego, né? Tem agenda aqui, agenda lá. Mas, assim, é gratificante. É um trabalho que você vê que vai dando resultado. São várias famílias beneficiadas. Então, você poder estar contribuindo com um projeto de um jovem lá na agricultura ou em qualquer outra área é gratificante, né? E, às vezes, você conversa com alguns jovens que, assim, a gente não conhece todo mundo, né? Mas, às vezes, você está num evento, você está lá, olha, eu estudei no MEPS e isso que eu estou tocando aqui, eu aprendi no MEPS, né? Então isso é gratificante pra gente, eu acho que já paga todo o sacrifício, todo o trabalho da gente, né? Bom, e pro futuro? Pensando um pouco no futuro, né, como o Felipe já adiantou alguma coisa, a gente tem trabalhado aí a estruturação das escolas, né? Questão de acessibilidade, questão que eu sempre trabalho muito, a questão da valorização das pessoas, né, dos monitores, de toda a equipe que trabalha na escola, porque se hoje tem uma lista de espera nas escolas,
é graças ao trabalho que a equipe da escola está fazendo, né? Porque se o trabalho não fosse recompensado, né, se não fosse valorizado, não teria lá uma lista de espera. Por melhor que fosse o presidente, por melhor que fosse o central do MEPS. Mas se o trabalho lá na comunidade não for bom, não vai dar resultado, né? Então a gente tem trabalhado na estruturação, como o Felipe colocou, com a parceria do governo do estado. Hoje a gente tem obras em todas as escolas. Colocamos aí energia solar em todas as escolas do MEPS, estamos colocando agora no hospital também. Uma das dificuldades era na época do frio, né, tomar banho frio, né? Pensa aí lá em Garrafão, por exemplo, no inverno, tomar banho frio lá com 5, 6 graus, não é fácil. Hoje a gente está trabalhando aí a questão de, com a energia solar, está levando aí o chuveiro quente, está levando aquecimento de água, está levando ar-condicionado quando está muito quente. Então, criar um ambiente. O senhor citou uma coisa interessante, o governo do estado. A gente observa que, a gente observou a partir das falas de vocês e do trabalho que a gente estava presente, que não é que ele só é um parceiro, mas que eles, principalmente hoje falando do governador, que ele se sente feliz de ver esse trabalho do MEPS, é isso mesmo? É essa impressão que eu tive? Ele tem um carinho muito grande por toda a rede MEPS, toda a educação em geral, né? Mas pela rede MEPS ele tem um carinho muito grande e não tem medido esforços para trabalhar a questão da educação através do MEPS, né? Isso é particular dele, né? Então ele tem esse carinho, tem toda essa atenção. Quando fomos lá falar sobre a realização do seminário, ele falou, olha, nós vamos fazer o seminário. Na audiência lá no Palácio Anchieta, nós vamos fazer o seminário. E já colocou toda a equipe dele de governo à disposição para estar realizando esse seminário. Então você contar com o poder público é gratificante, né? Porque também é parte dele, não estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos contribuindo para a melhoria do Estado, né? Então, hoje as melhorias que a gente faz nas escolas, em toda a rede, é visando o aluno, visando o atendimento melhor para as famílias, né? Isso aí. Acho que Tarci resumiu muito bem isso. Eu imagino quem começou lá há 56 anos atrás, o cenário desafiador que era, né? Não se tinha praticamente nada de financiamento público, então era muito recurso estrangeiro que vinha de organizações, fundações. E das próprias famílias. E das próprias famílias, né? Então, hoje isso limitava também muito, né? Às vezes a pessoa não tinha condições de contribuir financeiramente, o filho não ia. Então, esse avanço nas políticas públicas torna mais acessível também. Então, a gente vê com bons olhos, são novos desafios que vão aparecendo, mas... Felipe, hoje é só o estadual ou tem recursos federais também nas escolas? Hoje, assim, do Estado, a gente tem um recurso que é o maior volume de recursos, é o recurso do financiamento da educação, né, do Fundeb. Certo. É um recurso federal que passa para o Estado e o Estado repassa para o MEPS. Mas essa relação de passar não é qualquer relação. A gente tem estados da federação em que chega no Estado, gasta 6 meses para sair. Aí o trabalho desanda. O trabalho desanda tudo. Então aqui a relação com a Secretaria de Educação é uma relação de proximidade, uma relação de respeito, uma relação de confiança e que as coisas são feitas na maior celeridade, mas dentro da legislação. Correto. Né? Então, assim, seguindo todos os cuidados da legislação vigente. Temos também os recursos municipais. Então, as prefeituras fazem repasse de recursos para as escolas também. E aí entra na articulação com os deputados, seja de emenda parlamentar estadual e federal. Né? Então, a gente também tem. Isso a gente falando de escola. Mas falando de hospital, por exemplo, muitas emendas federais chegam através, ou o dinheiro vai direto para o hospital, ou o dinheiro passa pelo Fundo Municipal de Saúde de Anchieta. E outros projetos que o MEPS está fazendo. O MEPS está desenvolvendo um projeto agora com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É um projeto de organizações de mulheres. Né? Um projeto que visa valorizar organizações de mulheres no Estado. Então, são 7 grupos de mulheres no Estado que estão sendo beneficiados desse projeto. De assistência técnica, de fomento à produção, de formação na área de comercialização rural. Então, esse é um projeto também para mulheres rurais.
além de outros projetos de financiamento. A gente faz editais que aparecem, a gente está entrando dentro. Então, isso é uma ação que a gente tem feito também, pensando assim, o futuro é logo ali. Então, a gente tem que ir cada vez mais preparando a estrada para chegar. E talvez, como diz um velho ditado, ele não chegue, né? Quando a gente achar que a gente está no futuro, a gente vê um futuro melhor para frente. Vocês estão no presente. E aí é uma utopia. Se a gente não trabalhar bem o presente, o futuro não chega. Isso aí. Ô Gerson, Sim. é tarde ainda para perguntar uma outra dúvida? Não. Eu queria saber, sim, a pedagogia da alternância, o MEPS 56 anos. O início foi a pedagogia da alternância, escolas, as EFAs. O que fez o MEPS entrar em saúde? Acho que não tem nada a ver com esse tema, mas tudo que eu perguntei é por curiosidade. E eu sou assim. Eu vou falar um pouquinho do que eu sei, né? Depois o Felipe pode complementar. Na verdade, a saúde começou junto com a pedagogia, né? Na época, talvez aí depois o João Martins pode estar falando um pouco melhor. Porque também era uma dificuldade das famílias ter acesso à escola, tanto ter acesso à saúde. Na época não tinha posto de saúde lá no interior, não tinha esse acesso à saúde. Então era todo um trabalho feito, tanto na educação quanto na saúde, o acesso à saúde nas comunidades, nas famílias que também não tinham. Uma das primeiras, por exemplo, hoje quando a gente fala de agentes comunitários de saúde, foi o MEPS que iniciou esse trabalho, né? Não tinha agente comunitário de saúde, o MEPS criou os agentes, as lideranças de saúde comunitária. Né? Médico, saúde da família, levar o médico para a comunidade, o MEPS fez isso. A minha avó era. Então. A Mariazinha foi. Né? Então, assim. Mas minha avó também. Só que ela era enfermeira aqui, né? Não era do interior, era Sim. daqui. Então, assim, por ver a realidade que merecia atenção no âmbito da ação social, da saúde, da educação, que o MEPS iniciou o trabalho com esses 3 setores e está até hoje. Inclusive, quando entra lá no site do MEPS, você pega o estatuto do MEPS, tem esses 3 setores como setores de atuação do MEPS. Só que, o que a gente percebe, né, assim, ao longo do tempo, a educação ela ganhou um corpo muito maior. Né? E a saúde, o MEPS teve outros postos de saúde aqui e tal, mas acabou se reduzindo a Anchieta mesmo. Na ação comunitária, na ação social, até antes da LDB, as creches eram vinculadas à assistência social. Depois da LDB, a educação infantil está na educação, né? Então, as creches iniciaram como uma ação social. Você imagina, na década de 80, ninguém falava praticamente de creche e já tinha creche. O MEPS teve creche nessa região sul, aqui em vários municípios, Piúma, Marataízes, Alfredo Chaves, teve várias creches. E depois isso também, com o avanço da educação, no sentido das creches passarem literalmente para dentro da educação, os municípios foram ampliando suas atuações na educação infantil. Né? Então isso o MEPS também foi diminuindo, a atuação dele ficou somente em Anchieta. Então os 3 setores começaram juntos. E hoje a gente tem a atuação do hospital, na saúde, no hospital de Anchieta e no pronto atendimento de Rio Novo do Sul. Prova disso, e aí a gente traz uma notícia boa, assim, né? Por um lado, uma notícia ruim e depois uma notícia boa para completar a ruim. Prova disso que, por exemplo, o centro de formação onde eu estou, ele se acabou aperfeiçoando fortemente na educação e trabalhando historicamente muito na educação. E os outros setores ficaram de lado. Né? E aí, né, em diálogo muito com o Darcy, a gente foi vendo que era necessário que o centro de formação também promovesse formação para a área da saúde. Então a gente vai começar mês que vem um curso, por exemplo, de gestão em saúde para os profissionais nossos que estão nas coordenações do hospital. Através de uma emenda parlamentar. Através de uma emenda parlamentar, que passou pela Secretaria de Estado da Saúde, um curso na área de gestão em saúde. E aí a primeira professora que vem, já até confirmou, é a professora Etel Maciel, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, epidemiologista, uma profissional que trabalhou no Ministério da Saúde. Então ela vem dar o primeiro módulo de formação, né, que a gente vai trazer então o pessoal da gestão do hospital e do PA, né?
E também vamos abrir uma vaga para de Rio Novo. De Rio Novo. Isso aí. Então o pessoal vai entender que é daqui, né? E a gente em conversa, antes de vir para cá, nós estamos fazendo uma reunião de alinhamento dessa formação. Também vamos convidar a Secretaria de Saúde de Anchieta, a Secretaria de Saúde de Rio Novo do Sul, para quem quiserem participar também, tem algumas vagas para eles. Ou seja, é uma ideia também de levar formação para esses outros setores, né? E assim os outros. Agora, na ação social, a gente, não foi o objeto da sua pergunta, mas a gente vê assim que está no processo também de mudança, porque mesmo que a LDB colocou as creches na educação e tirou da assistência social, o MEPS, ao longo de muitos anos, continuou tratando numa relação de ação social. E agora, né, a gente já vai vendo que não é mais esse caminho, que é preciso pensar outros projetos sociais, né? E não quer dizer que é acabar com as creches, tá? Mas colocar elas, literalmente, fazer esse trabalho delas dentro da educação mesmo, né? Até mesmo faça isso de forma interna. Porque de forma externa isso já acontece. A relação com a Prefeitura de Anchieta é com a educação, não com a assistência social. Isso já acontece. Eu falo de forma interna nossa, da forma que a gente relaciona. Satisfeito, eu ia fazer até uma brincadeira. Eu falei, não, tá bom, tá ótimo. Eu ia falar assim, vamos fazer, eu quero ver vocês ter um novo projeto. Pedagogia da alternância nas creches. Como ficar com essas crianças essa semana aí, ó. Mãe, morre os professores do coração. Mas nós já temos experiências aí, não alternância semanal, mas de utilizar instrumentos da pedagogia da alternância na educação infantil. Eu acho que nos vídeos que a gente estava produzindo, saiu alguma coisa assim, não sei. Mas enfim, não vou conseguir. Que vocês estavam trabalhando esse trabalho da dinâmica realmente. Isso. Vocês fazendo do trabalho, de botar. Não sei se foi citado isso no seminário, acho que foi algo. Foi citado no seminário. Foi citado lá, a experiência de Jaguaré. Isso, acho que foi exatamente isso que. As crianças têm um contato com a terra, com a produção, tem uma hortaliça, né? E traz todo esse trabalho da alternância mesmo, né? Escola, campo, né? E aí vai trabalhando. Isso. Então a gente está à disposição da sociedade para nos visitar, para nos conhecer. É um prazer a gente estar aqui fazendo esse trabalho de divulgação também, de prestar conta também para a sociedade. Nós dois estamos aqui, mas é um coletivo muito maior de profissionais, sejam voluntários, sejam contratados ali da instituição, né, que fazem esse trabalho acontecer. Então a gente agradece vocês pelo convite, pela parceria, né, e é isso. Deixar agora para o presidente encerrar. Só agradecer mesmo, acho que a oportunidade da gente estar divulgando um pouco mais do trabalho do MEPS, né, e assim, vai gerar dúvidas, vamos tirar dúvida, vamos trocar ideia, acho que é isso que é o interessante, né? Então a gente agradece o espaço aqui de vocês, tá? Eu não conhecia, fiquei encantado aqui, né? A gente fica meio nervoso que não é nossa prática. Depois de uma hora passa. Né? Nossa prática é no dia a dia, lá no campo, lá nas atividades, né? Mas é interessante isso que vocês chegam muito mais longe do que a gente, né? Então acho que a informação ela tem que ser divulgada, tem que ser passada, e é muito bom isso, né? E a gente agradece, o MEPS agradece a todos os parceiros, né, que fazem com que o MEPS funcione, né, não só o governo do estado, claro, em especial, mas tem vários outros parceiros. Inclusive agora, dia 28, né, Felipe? Sexta-feira vai ter uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa, onde o MEPS vai ser homenageado por todo o seu trabalho que tem feito durante esses 56 anos. A sessão foi proposta pelo deputado Dari Pagum. Então toda a rede MEP vai estar lá recebendo essa merecida homenagem, né? Em nome de toda a rede, em nome de todos os colaboradores do MEP. E a gente agradece ao espaço e também o MEP está aberto para vocês a hora que vocês quiserem. Vamos lá à disposição. Perfeito. Surgindo demandas, a gente está lá para... Perfeito. Obrigado pela presença. Obrigado. Vamos dar encerramento aí no 9, Gerson? Hã? É no 9 aqui onde você preparou? Exatamente. Manda ver. Então, que conversa incrível, cara. Foi maravilhoso esse bate-papo. Assim, quem não conheceu a dinâmica
Quem não conhecia um pouquinho da dinâmica, conheceu um pouquinho, acho que nem de 10, nem 1% do que a pedagogia da alternância conheceu hoje, porque é muito grande, é vasto, é um conhecimento gigantesco que ainda existe de conhecimento para gente explorar mais um pouquinho, mas vai ficar para a próxima, né, Vinícius? Perfeito. E para você que achou que eu ia seguir roteiro, eu nunca consigo, entendeu? Acompanhou até aqui, gostou, mais uma vez eu repito para você. Se você estiver acompanhando em recorte, talvez você tá no Instagram ou você tá lá no TikTok, aproveita e vê a entrevista toda, bem enriquecedora. Tenho certeza que você vai descobrir coisas que eu descobri, e olha que eu sou chetense raiz. Então vem, aproveita, não esquece. Se tiver algum comentário e não tá vendo esse programa no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, que com certeza eles do Maps vão ver, porque eles vão estar conectados também em tudo. E aproveita, descubra um pouco mais dessa instituição que eu aprendi a respeitar, mas, mesmo por ter muito amigo lá, mas é porque eu conheci um pouco mais. E nós estamos trazendo aqui para você conhecer um pouco mais. E se viu até esse momento, perdeu a novela, já deixa seu like. Né, Gerson? Exatamente. Um podcast incrível, né, Vinícius? Um podcast incrível que... E o Podpé é isso. Conectando histórias, valorizando pessoas e transformando realidades. Um abraço Muito bem. no coração, um beijo para você. Tchau.